igreja, por gentileza, se coloca de pé, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Apenas o versículo de número 58, em nome de Jesus. Vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no... Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade que temos, ó Deus, de poder estar reunidos no teu nome. E somos gratos ao Senhor por esse privilégio e por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, toma a porta da palavra. O Senhor abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, que nós possamos entender e compreender, ó Pai, a tua palavra. Seja conosco, Senhor, nessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, as crianças, ó Pai, o culto que elas terão ali também. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem ir para essa linha, em nome de Jesus. Enquanto isso, a igreja vai se assentando, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade que temos de poder estar na casa do Senhor. Mais do que estar na casa do Senhor, é poder estar na presença de Deus. É motivo de alegria, é gratificante poder estar na presença do Senhor. Quantos queriam, quantos tiveram vontade de estar aqui, mas não conseguiram, por algum motivo, por alguma adversidade, mas nós conseguimos estar aqui, conseguimos chegar, conseguimos romper em meio às dificuldades, em meio às batalhas. O Senhor nos trouxe até aqui. Somos gratos ao Senhor por esse privilégio. Aqui nós estamos um culto de agradecimento, um culto de gratidão ao Senhor por esse congresso que passou, um congresso onde nós vimos a manifestação do Espírito Santo de Deus, onde nós vimos vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas, famílias sendo alcançadas e o poder do Evangelho transformando. Nós glorificamos, exaltamos ao nome do Senhor por esses 3 dias de festividade, o qual nós tivemos aqui, aonde nós falamos sobre um propósito, sobre um alvo, sobre um objetivo. E nós aqui falamos sobre o processo que nos traz à memória também o congresso anterior, que foi falado sobre a jornada da maturidade. Nós tivemos um processo, a jornada da maturidade, e nós falamos sobre amadurecimento. Ele foi falado sobre um tempo que nós levamos para amadurecer, depois foi falado sobre a dedicação ao tempo e uma maturidade, e também no final foi finalizado com constância. Então nós aprendemos essa jornada que tudo tem um tempo determinado, tudo há um tempo para acontecer em nossas vidas. E nós fomos amadurecendo durante esse processo dessa jornada da nossa maturidade. E nesse ano nós tivemos um congresso falando sobre um alvo, aonde nós temos um objetivo, nós temos um propósito e nós temos um foco para nós conseguirmos chegar no nosso objetivo. Agora, depois de falar sobre o nosso objetivo, nós precisamos falar um pouco agora, nessa noite, sobre constância. Então, aqui eu trouxe esse versículo, eu não quero fugir do contexto desse versículo aqui, eu vou fazer a aplicação também baseada, mas eu quero falar referente à constância. Não podemos passar dias de festividade, anos de festividade e somente estar aqui agradecendo, só vindo participando no dia de congresso. Nós precisamos ter uma constância. Precisamos passar pelos processos, precisamos passar pelo tempo, pelo crescimento, mas nós precisamos ser constante na obra do Senhor. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre a palavra-chave aqui do nosso versículo vai ser constância. No nosso congresso foi alvo. Agora nós vamos falar sobre constância. Falar sobre constância, primeiro vamos trazer aqui o significado. O que significa constância? Constância significa qualidade do que é contínuo, firme e perseverante, representado pela persistência em manter hábitos, focos, sentimento ao longo do tempo. É uma disciplina diária que transforma intenções em resultado. Então, que constância, ela vai transformar ao longo do tempo algo que seja rotineiro, que se torna a sua rotina. Ela vai te fazer algo diariamente. Então, sendo essencial para o sucesso pessoal
secular. Podemos dar algum exemplo no nosso trabalho. Quando nós iniciamos uma tarefa na empresa, às vezes nós não temos habilidade, não temos aptidão naquilo que nós estamos fazendo, não temos habilidade. Mas com o tempo, nós vamos trabalhando, nós vamos tendo uma constância, fazendo aquele serviço repetitivamente, e nós vamos constância e nós vamos tendo ali êxito naquilo que nós estamos fazendo. Então a constância, ela não é apenas algo que nós fazemos momentâneo, ela nos traz um hábito diário. E falar sobre constância, nós temos que trazer aqui o nosso conhecimento que constância nós precisamos ter diariamente naquilo que nós iniciamos, trazendo agora para a palavra de Deus, oração, meditação, busca, nós precisamos ter a constância. Por quê? Porque nós precisamos chegar no nosso objetivo. Quando nós não temos uma constância naquilo que nós fazemos, quando nós não temos o hábito de fazer diariamente, nós vamos nos perdendo do nosso propósito. Nós vamos deixando de ter um propósito, igual nós falamos aqui sobre o nosso alvo, e nós vamos acabando deixando de ter o nosso alvo pré-estabelecido, porque nós não temos constância. Iniciamos meditação, iniciamos em oração, iniciamos a leitura da palavra, mas no decorrer do tempo nós vamos deixando a palavra de lado, vamos achando que o que nós sabemos já é suficiente e não damos continuidade naquilo que nós estamos fazendo. A meditação da palavra, ela precisa ser diária em nossa vida. Ela precisa ser constante em nossa vida. Para quê? Para que nós não nos perdemos em nosso propósito. Quando nós estamos conectados com a palavra do Senhor, quando nós estamos enraizados na palavra do Senhor, nós sabemos da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Nós temos um alvo pré-estabelecido. Então, quando nós temos constância diariamente naquilo que nós estamos fazendo, nós alcançamos esse. Então, aqui, alguns sinônimos sabedoria. Da constância: perseverança, firmeza, persistência, continuidade, estabilidade e resiliência. Então, aqui é alguns sinônimos da constância. Constância é considerado uma virada de chave que constrói confiança e gera resultados duradouros. Ela é descrita como a chave para vencer a corrida, enfatizando a importância do processo e não apenas a intensidade momentânea. Uma pessoa que é constante naquilo que ela está fazendo, ela não tem um resultado apenas momentâneo. Ela foca naquilo que ela está vendo lá na frente. Ela não começa algo e para. Porque ela tem uma constância. Ela sabe que se ela parar no meio do caminho, ela não vai conseguir alcançar o resultado que foi esperado. E assim em nossas vidas. Muitas vezes nós começamos algo e não terminamos. Iniciamos processo em nossas vidas e não concluímos. Começamos estudos e não terminamos. Iniciamos faculdade, mas trancamos. Começamos na escola, mas não terminamos a escolaridade. Então, muitas das vezes, nós, seres humanos, somos inconstantes. E a palavra de reflexão aqui para a nossa noite é que nós precisamos ter constância naquilo que nós fazemos. Passamos por um período de um congresso onde nós tivemos um aprendizado sobre o nosso propósito pré-estabelecido, sobre o nosso alvo, mas não adianta de nada se esses 3 dias ele não tiver uma continuidade em nossa vida. Se nós não dermos continuidade, aquilo que passou, passou. Aquilo que aconteceu, já aconteceu, mas nós precisamos manter o nosso foco diariamente. Diariamente nós precisamos estar com nossos olhos fincados em Jesus para nós não nos perdermos no nosso propósito. Diariamente é só sair os 3 dias sair da porta para fora. Já perde ali. Se não ter vigilância, perde na hora. A pessoa já sobe, já perde descendo um monte. Um monte é um santo, então descendo um monte, já vem fofocando, já vem falando mal. Não, nós precisamos ter uma constância, precisamos dar continuidade naquilo que começamos. Iniciamos um trabalho de evangelismo. Já fica ali mesmo. Da constância no trabalho de evangelismo.
O alvo dele é matar a nossa fé, roubar a nossa adoração e destruir a nossa vida. Diariamente, mensalmente, nós precisamos ter uma continuidade. Não podemos iniciar um trabalho e parar. Não podemos iniciar algo e parar. Precisamos ter um foco pré-estabelecido. Se nós não tivermos um objetivo, se nós não tivermos um alvo, nós vamos subir, nós vamos parar ao meio do caminho. Então a constância, ela é importante no decorrer da nossa vida. Não atrapalha a pregação, depois eu não acabo do jeito. Não apenas colocar intensidade somente no início, somente no congresso, colocar intensidade, porque eu quero participar, eu vou me envolver. É borboleta, já está aqui orando na sua sala aqui já. É aquela borboletinha, né, bicho? Nós precisamos, homens de Deus, nos unir. Nós precisamos manter essa chama acesa. Precisamos manter essa unidade, essa união. Nós precisamos continuar saindo. Precisamos continuar. Aquela borboletinha está aí atrás do seu sofá. Está lá no chão, foi lá no chão. A borboletinha, Luiz. Nós precisamos dar continuidade ao trabalho que foi iniciado. Não podemos parar. Então a palavra de hoje é permanecer constante naquilo que nós iniciamos. Então aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 9 vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo proposto colheremos se não desanimarmos. Não nos podemos nos cansar de fazer o bem. Ah, mas eu fiz o bem, mas fulano não viu. Nós temos que continuar fazendo. Independente se A ou B está vendo, nós precisamos entender que nós não estamos fazendo para A ou para B, nós estamos fazendo para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Qual é o seu propósito? Você está fazendo para quem? Quem está te motivando a fazer? Quem nos está motivando a fazer? Estamos fazendo para o homem ou para Deus? Então não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se nós não desanimarmos, nós vamos ter recompensa. No seu tempo, nós colheremos. Não colheremos talvez aqui nessa terra, mas o Senhor que te vê em oculto, Ele te recompensará. Deus, Ele é fiel para recompensar. Tiago 1,12 vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui, quando nós falamos de constância, nós vamos também trazer aqui uma reflexão que nós precisamos suportar o processo. Nessa constância, nós sabemos que vamos ter adversidade, nós vamos ter dificuldade, e aqui o escritor, a carta, né, a epístola de Tiago, ele vai dizer que nós precisamos suportar as tentações. Porque nós vamos ser tentados, assim como o Senhor, Ele foi tentado, nós também somos tentados diariamente. Mas Ele vai dizer, bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Quando nós suportamos a tentação diária, constante sobre as nossas vidas, o Senhor vai dizer que nós somos bem-aventurados. Romanos capítulo 12, versículo 12 vai dizer assim, ó, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em meio às dificuldades, em meio às adversidades, mantenha a sua constância, mantenha o seu foco em Cristo, alegre-se na esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a minha esperança? A nossa esperança é nos encontrarmos com o Senhor no grande dia, é Ele falar, vinde bendito do meu Pai, é Ele abrir o céu e nós nos encontrarmos com Ele nos ares, é nós termos a nossa salvação. Então nós não podemos ficar com mágoas em nosso coração, não podemos deixar que o rancor, as adversidades, ela venha nos paralisar e nós perdemos a nossa constância diariamente. Hebreus capítulo 10, versículo 36 vai dizer assim, vocês precisam perseverar. Nós precisamos perseverar para que depois de terem feito a vontade de Deus, alcance as promessas. Nós precisamos perseverar, precisamos manter firme, porque nós somos recompensados quando nós aguentamos, suportamos até o final. Apocalipse 2:10 vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade ao Senhor, nós vamos receber, nós vamos alcançar a nossa promessa. Qual é a promessa que o Senhor tem para a sua vida? Qual é a promessa que o Senhor tem para a sua casa?
nós temos uma promessa sobre as nossas vidas e nós vamos alcançar se nós mantermos a nossa fidelidade, se nós vamos Depois. Aqui Salmos 16, versículo 8 vai fazer assim: fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver ao meu lado, eu não tropeçarei. Quando nós colocamos o Senhor diariamente em nossas vidas, nós resistimos ao nosso adversário, nós fugimos da aparência do mal, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós fazemos do nosso Senhor a companhia dele constante em nossas vidas, nós alcançamos o galardão, nós não tropeçamos, nós não nos desviamos do nosso objetivo, do nosso alvo. Então aqui o que a Bíblia ela nos ensina sobre constância? Firmeza na fé, constância é descrito como perseverar, lealdade é essencial para não se desviar dos propósitos de Deus, mas diante das provações permaneceremos constantes. Então precisamos permanecer em meio às dificuldades. Chamar de conselho, Nós precisamos manter constância. Precisamos estar com os nossos olhos fincados em Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso maior exemplo de constância. Sendo descrito como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não muda. Nós mudamos, nós falhamos, mas ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos nos espelhar no Senhor, precisamos manter os nossos olhos fincados no Senhor e ser a mesma pessoa hoje, amanhã e depois da manhã. Não podemos ser somente uma pessoa quente no congresso e chegar lá fora, depois que passou o congresso, ser uma pessoa fria. Não, nós precisamos ser o mesmo ontem, hoje e amanhã e assim por diante, eternamente. Precisamos seguir o nosso modelo, precisamos seguir o nosso mestre. Muitas vezes pegamos referências mundanas, pegamos referência, queremos ser igual a alguém secular ou alguém famoso. Não, precisamos parecer com Cristo. Precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. O nosso modelo, modelo perfeito para seguir é Jesus Cristo. Podemos espelhar, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É uma referência, podemos ser imitador, sim, mas precisamos estar com os nossos olhos no Senhor. Precisamos manter os nossos olhos no nosso modelo principal, é Jesus, que não erra. Não erra ontem, não erra hoje, não vai errar nunca, porque ele é perfeito. Romanos, capítulo 12, versículo 21, vai dizer assim, ó, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixa ser atraído, engodado, não se deixa ser dominado pelo mal. Às vezes, tem pessoas que nos desejam mal, fazem mal para nós, e nós queremos retribuir da mesma forma. E aqui a Bíblia nos orienta, como o nosso mestre, ele nos orienta, né? Não deixa vencer o mal, não se deixa ser vencido pelo mal. Faça ao contrário. Se alguém te deseja maldição, deseja bênção sobre a vida dela. Se alguém te caluniou, ore pela vida dela. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. A Bíblia nos deixa essa orientação. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Uma pessoa que ela é constante na obra do Senhor, ela resiste, ela insiste naquilo que o Senhor colocou na mão dela. Ela não deixa ser atraído, não deixa ser levado pela atração desse mundo. Ela resiste os prazeres mundanos, ela resiste os banquetes, ela resiste os manjares de Satanás sobre a nossa vida. Então a Bíblia vai dizer assim, ó, não fique na presença, não, ela vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, o diabo ele bate em retirada, mas não é porque ele se retira que ele, no outro dia ele não vai voltar. Ele vai insistir, porque assim da mesma forma que nós temos a constância em prosseguir para o nosso alvo, o nosso adversário também ele tem uma constância em querer diariamente nos tirar da presença de Deus. Então, diariamente ele vai insistir para que você venha cair nas tentações, para que você venha fraquejar, mas permaneça firme e constante.
sujeita, pois, à vontade de Deus, quando nós estamos cansados. Não precisa. Não vai ser como Não é de isso, mano. ninguém, não é de ninguém. Nós não vamos resistir pela nossa força. Nós não temos força suficiente para vencer o nosso adversário. O nosso adversário, nós temos que reconhecer que ele é muito mais forte do que nós. Ele é muito mais poderoso do que nós. Mas agora, quando nós estamos no lado certo, no time certo, aí ele tem que bater em retirada. Porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Nós somos mais do que vencedores, não por conta de nós, mas é por conta de Cristo Jesus. Nós conseguimos não se sujeitar à vontade dele quando nós estamos na presença do Senhor. Nós não somos mais fortes do que ele, se for pela nossa própria força. Quando nós estamos com Deus, nós somos mais fortes do que o nosso adversário. Tiago 1,12, nós já lemos, mas eu vou ler novamente. Bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Quando nós somos provados, nós passamos por adversidade, nós ainda somos recompensados quando nós passamos por esse. Quando nós passamos pela nossa provação, nós temos recompensa. Qual é a recompensa? É a coroa de vida para aqueles que Deus ama. E Deus ama quem aqui? Deus ama alguém aqui nessa noite? Deus ama todos nós. Ele entregou o seu filho não somente por mim, não somente para os varões, ele entregou o seu filho por amor de todos nós. Mas tem muitos que o rejeitam, mas mesmo assim ele ama. Romanos 5, versículo de número 3 vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui ele vai dizer que nós nos gloriamos até mesmo nas tribulações, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, como o presbítero Milano leu aqui, em tudo dai graça. Está passando pela prova? Glorifica o nome do Senhor. Está passando pela dificuldade? Glorifica o nome do Senhor. Está passando pelo momento de bonança? Glorifique ao nome do Senhor. Em tudo dai graça. 2 Coríntios 4:8 vai dizer assim, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nosso adversário, ele pode tentar sobre a sua vida, ele pode tentar sobre a sua casa, mas aqui há um Deus que te guarda, há um Deus que te protege, há um Deus que não te deixa ser destruído pelo seu adversário. Romanos 8:28 vai dizer assim, ó, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Até mesmo a luta que nós estamos enfrentando, até mesmo as dificuldades que nós estamos atravessando, elas cooperam para o bem. Tudo tem um propósito. O propósito é que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. O propósito é que o Senhor saia com você vitorioso nessa batalha. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto não é para fazer você sucumbir, mas é para fazer você permanecer constante, firme e abundante na obra do Senhor. Então, o versículo número 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nós precisamos permanecer constantes na obra do Senhor. Em meio às dificuldades, em meio às adversidades, olhando para Jesus, não olhando para o nosso próximo. Se o irmão não viu, se o irmão não te agradeceu, se A ou B não reconheceu, o Senhor, Ele vai reconhecer. Sempre abundante, trabalhar com alegria. Não é sair falando, eu fiz, mas não falaram meu nome. Eu fiz, mas meu nome não estava no cartaz, nem falaram lá no microfone. Não, o Senhor, Ele te recompensará. Irmãos, eu tenho aqui mais tópicos para eu poder falar, mas foi me dado o tempo até às 8h30, então eu quero ser compromissado com aquilo que foi aqui proposto. Eu quero convidar a igreja a colocar de pé. É uma palavra breve,
mas eu quero ler com vocês esse capítulo, esse versículo de número 51 até o 58. Quando ele vai falar aqui sobre a constância, sobre a abundância na nossa vida, que o nosso corpo ele será glorificado. Aqui o apóstolo Paulo está falando que as nossas lutas, as nossas adversidades, que as nossas dificuldades nessa terra, ela vai passar, são passageiras. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós teremos o nosso corpo glorificado. Nós não receberemos mais o câncer, a dor, a enfermidade, a depressão, a opressão. Nada disso mais terá valia. Por quê? Porque nós teremos o nosso corpo glorificado. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre um corpo glorificado. E eu quis trazer apenas esse versículo aqui de firmeza, de constância, para trazer um esclarecimento que nós não podemos ficar apenas no decorrer de um congresso. Nós precisamos ser contínuos e dar continuidade naquilo que nós iniciamos. Então, eu vou pedir para colocar no telão 1 Coríntios 15, versículo de número 51, e nós vamos ler com autoridade, com unção e com ousadia até o versículo de número 58, no tempo 3. 1, 2, 3. Amém? Seja firmes e constante. Saiba que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Talvez eu possa não ter falado o seu nome. Talvez o presbítero Ilando possa não ter falado o seu nome. Mas o Senhor, ele se lembra. O Senhor, ele vê. Saiba que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que eu e você conseguimos chegar aqui. Graças a Deus que nós conseguimos avançar. Graças a Deus que nós rompemos. Graças a Deus que nós permanecemos firmes e constantes. Então a palavra de reflexão fica aqui para nossas vidas. Não desanime, não desanime, não desista da sua chamada, não desista do seu propósito, não desista da sua caminhada. Permaneça firme no Senhor, permaneça com os seus olhos fincados no Senhor, prossiga para o alvo. Assim como o apóstolo Paulo falou, não que eu haja alcançado, nós ainda não alcançamos, mas nós fazemos o quê? Uma coisa eu faço, que é me esquecer das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós prosseguimos para o alvo. Esqueça o que passou, esqueça o que falaram, continua firme na presença do Senhor, permaneça firme na presença do Senhor, até que Ele venha, até que o Senhor nos leva, até que o Senhor nos alcance, para a glória e honra do santo e poderoso nome dEle. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bendita, poderosa e soberana palavra. Somos gratos ao Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a não retroceder. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, Senhor, firmes e constantes, Senhor, na sua
obra. Nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos fincados no Senhor, ó Pai. Não nos deixa desanimar, não nos deixa, Senhor, ser, ó Pai, vencido pelo mal, mas que nós possamos tirar força, Senhor, da nossa fraqueza, que nós possamos lutar, Senhor, com a nossa fraqueza, que o Senhor possa nos dar força, vigor, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, conseguir, ó Pai, chegar, ó Pai, no nosso objetivo, no nosso alvo. Assim, ó Deus, nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, a paz ainda de pé, nós vamos encerrar aqui esse momento. Vamos ter um segundo momento agora, que nós estamos em preparação para a viagem para a Bolívia. Hoje nós vamos ter uma aula básica de espanhol com Jesus. Cadê ele? Está aqui? Claro, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Mas é o Jesus da Venezuela, que é meu amigo Alejandro Jesus. Ele é servo de Deus. Ele vai dar hoje um curso básico para nós sobre espanhol, para a gente se comunicar lá na viagem. Uma ferramenta que está aqui no Brasil e tem feito a diferença. Congrega lá o pastor Daniel, na igreja JA, trabalha junto com o Diácono Max na construção das igrejas. Domingo também, agora, vai ter um culto de envio. O Diácono Max está indo para a África, então nós vamos estar aqui numa grande celebração. E a Santa Ceia. Então eu vou desafiar a igreja, quem tem roupas típicas, se quiser vir para o culto, nós vamos fazer um culto missionário no domingo, amém? Um culto voltado para missões, né? Já que o Max viaja para o pastor Daniel, uma equipe para Moçambique, e lá vão construir 5 igrejas, 5 igrejas, vão ficar 45 dias lá naquele país. Vão fazer as igrejas lá entre os tucanos. Então nós vamos fazer aqui uma grande celebração e vamos tirar uma oferta direcionada para este obreiro que tem dedicado a vida dele na obra missionária. Senhor, de novo, antes de eu apresentar vocês dois, irmãos, vocês fizeram um contato no seminário, não é isso? Estava muda, a barba está diferente, ela vai. Olha que bem. Apaixonado por missões, quer se aproximar, quer fazer conexões. O irmão também está nos visitando, né? Como é que nós vamos? Tem mais alguém nos visitando? A Manu sempre traz gente diferente, tem alguém? Não, hoje não. Como é que nós vamos receber os irmãos? Em 3D? 3! Os irmãos que estão próximos, cumprimente eles. Vamos orar. Já abre a sala da... Já pode abrir a sala aí, tá bom, Rodrigo? Para compartilhar lá. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por esta noite, pela palavra, pelos louvores ministrados. Agora teremos aqui, sim, esta reunião que seja objetiva, esclarecedora, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado, somos gratos ao Senhor pelo Congresso dos Homens, por tudo que vivemos aqui durante esses dias. Continue nos fortalecendo, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o grande e eterno amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja repousado sobre a vida de todos aqueles que aguardam a volta do Senhor. Todos juntos, digam! Vamos em paz. 5 minutos o intervalo. Quem quiser ir na cantina.